No auge da pandemia de Covid-19, um mistério intrigava cientistas no mundo todo. Enquanto o vírus se espalhava de forma avassaladora, na África, a história parecia ser diferente. Menos casos graves, menos mortes. Era algo que não batia com as previsões. Bom, vamos mergulhar fundo nessa investigação científica para entender o que realmente estava acontecendo. A grande pergunta que guiava os pesquisadores era essa. Afinal, por que a Covid-19 foi menos severa na África? Será que era subnotificação? A demografia, com uma população mais jovem? Ou será que tinha algo mais profundo acontecendo na biologia das pessoas por lá? E olha, os dados oficiais deixam esse paradoxo muito claro. É só bater o olho nesses gráficos para ver a diferença gritante. As barras da África, tanto para casos quanto para mortes, em comparação com Europa e Américas, a discrepância é enorme e, claro, pedia uma explicação. Então, para tentar resolver esse quebra-cabeça, a comunidade científica começou uma verdadeira força-tarefa. Uma investigação mesmo, que envolveu uma revisão sistemática gigantesca de tudo o que já tinha sido publicado. A ideia era caçar todas as pistas disponíveis sobre a resposta imune e genética à Covid-19 no continente. E essa busca começou com um número enorme, mais de 4.000 estudos que poderiam ser relevantes. Pensa só, uma montanha de dados para analisar. E aqui a gente vê como eles fizeram para refinar essa busca. Esse fluxograma, conhecido como prisma, mostra o processo super meticuloso de filtragem. Eles foram descartando estudos duplicados, irrelevantes, tudo para garantir que só ficassem com as pesquisas mais sólidas e confiáveis. E depois de todo esse processo rigoroso, daquela montanha de mais de 4.000 estudos, eles chegaram a este número: apenas 40 peças de evidência de alta qualidade que seriam a base de toda a análise. Ok, com as maiores evidências em mãos, a investigação de verdade podia começar. Vamos entender o cenário que esses 40 estudos pintaram. E este mapa aqui ilustra muito bem o alcance da pesquisa. Os estudos não se concentraram em um lugar só, não. Eles cobriram 19 populações diferentes, do Egito à África do Sul, de Gana ao Quênia. Isso deu uma visão bem mais ampla e diversificada do que estava acontecendo no continente. A primeira grande pista que os cientistas encontraram aponta direto para o sistema imunológico. Uma imunidade que parecia, digamos, já estar treinada. O conceito-chave aqui é a tal da imunidade reativa cruzada. Traduzindo, é quando o nosso sistema imune guarda a memória de uma infecção antiga e usa essa memória para lutar contra um invasor novo, mas que é parecido. É como se já tivesse um treinamento prévio para uma batalha que ninguém esperava. Esse diagrama aqui desenha a teoria perfeitamente. Dando uma olhada na parte de cima, o painel B, a gente vê essa ideia em ação. Alguém que já teve outras infecções por outros coronavírus, por exemplo, teria um sistema imune já preparado. Aí, quando o SARS-CoV-2 aparecia, a resposta era forte, mas controlada, resultando num caso mais leve, talvez até sem sintomas. Então, o ponto principal foi este. Os estudos encontraram esses anticorpos de reação cruzada em amostras de sangue coletadas antes da pandemia. E o mais interessante, esses anticorpos não atacavam a famosa proteína spike, a chave que o vírus usa para entrar nas células. Não, eles miravam em outra parte, a proteína N. Isso significa que eles não conseguiam impedir a infecção logo de cara. Em vez de barrar o vírus na porta, eles pareciam ajudar o corpo a controlar a infecção de um jeito mais brando, depois que ela já tinha começado. Agora vamos para a segunda pista, uma que não está no ambiente, mas dentro do nosso próprio DNA, o fator genético. O SARS-CoV-2 usa uma porta de entrada específica nas nossas células, o receptor ACE2. Agora, olhando para a parte de baixo do diagrama, o painel C, a gente entende como a genética entra na história. Variações genéticas podem basicamente mudar a fechadura dessa porta, o que pode influenciar a facilidade com que o vírus entra e, por consequência, a gravidade da doença. E essa tabela resume o que foi encontrado na parte genética. Certos marcadores, os alelos HLA, apareceram associados a uma proteção, enquanto outros foram ligados a um risco maior de doença grave. Já com as variantes do próprio receptor ACE2, bom, os resultados foram meio mistos, inconsistentes. Isso mostra que o cenário genético é bem complexo, não tem uma resposta única e simples. Certo, agora é a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que essas duas pistas, a imunidade e a genética, se conectam para finalmente resolver o paradoxo? E este fluxograma nos dá a resposta. Não foi uma coisa ou outra, mas uma interação. A imunidade pré-existente com seus anticorpos reativos parece ter ajustado a resposta inicial à infecção.
E, em seguida, a genética de cada pessoa, com suas variantes de HLA e AC2, influenciou o desfecho da doença. É uma combinação de fatores, um atuando em conjunto com o outro. Ou seja, a solução para o mistério não é uma única prova definitiva. É uma interação fascinante e complexa entre fatores imunológicos, que são moldados pelo ambiente, e fatores genéticos, que são herdados ao longo de gerações. Mas como em toda boa investigação científica, resolver um mistério acaba abrindo a porta para novas perguntas. Vamos ver o que ainda falta descobrir. Os próprios autores do estudo são bem cautelosos e esta citação deles deixa isso claro. Eles dizem que, à medida em que esses mecanismos realmente influenciam o que acontece com os pacientes, ainda é incerta e precisa de mais estudos para confirmar. Ou seja, as pistas são fortes, mas o caso ainda não está totalmente fechado. E é super importante reconhecer as limitações. Aqueles 40 estudos usaram métodos diferentes, foram feitos em momentos distintos, muitos vieram de grupos de pesquisa pequenos e, muitas vezes, os dados demográficos como idade e sexo não foram reportados do mesmo jeito. Isso tudo torna as comparações diretas mais difíceis e reforça a necessidade de mais pesquisa. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é bem provocadora. Será que essa paisagem imunológica tão única da África, moldada por uma longa história de convivência com tantos patógenos, poderia guardar as chaves não só para entender a Covid-19, mas também para nos ajudar a combater futuras pandemias? A resposta para isso, bom, ela ainda está sendo escrita.